uma vez que tenhamos entendido o que é a Páscoa, mesmo que falado de forma básica. Páscoa, passar por cima. A passagem pelo meio do Mar Vermelho, o povo passou de pés enxutos, mas é principalmente alusivo ao que aconteceu lá na casa dos hebreus, que o anjo da morte passou, e por ver a marca do sangue do cordeiro, aspergido nas portas deles, ninguém morreu ali. Então aí que está a Páscoa, a passagem do anjo da morte por cima da casa dos hebreus. Isso é Páscoa, isso é a verdadeira Páscoa. Essa é a Páscoa bíblica, tá? E você viu também que lá naquela Páscoa haviam algumas especiarias, haviam ervas amargas, haviam pão sem fermento, haviam bacias com determinados líquidos, que tinha que ter todo um cerimonial, todo um ritual. A Páscoa, a cerimônia da Páscoa não era feita de qualquer maneira. Entende? Por isso que eu louvo a Deus pelos irmãos que preparam a mesa da ceia, que não pode ser de qualquer maneira. Não é brincadeira. Tem todo um simbolismo, figura, mas é algo que tem que ter um sentido espiritual. Porque a ceia, ela representa a nova aliança em Cristo Jesus. Vamos entender isso. E lá tinha o pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Não pode ter pecado. Tem que participar das coisas de Deus sem pecado. Sentar à mesa da Páscoa, como na mesa da ceia, sem pecado. E se cometeu, esse pecado tem que ser perdoado. Então tinha que ter o pão sem fermento, pão levedado. Santificação. Povo puro. Povo separado. E o fermento também, ele impede a comunhão. O fermento, ele aflora a desunião. Sabe? O fermento, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Se não tiver equilíbrio, se não for aplicado na dose, na medida certa, o fermento estraga o pão. Né, Alex? Presbítero Alex. Ele tem um irmão que é padeiro e sempre ajudou também, né? Não. Já até trabalhou com isso, né? E muito fermento vai estragar. Então temos que ter cuidado, um pouco de fermento levando a toda a massa. Fofoca no meio da igreja, fofoca no meio do povo de Deus, desunião, sabe? Um desprezando o outro, atropelando a liderança do outro. Um pouco de fermento levando a toda a massa. Pessoas querendo ocupar lugar que Deus não colocou, na base da força, na base do grito. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Graças a Deus aqui, nosso slogan é um lugar para cada irmão em seu lugar. Se você não for chamado para determinado lugar, fica quietinho, fica quietinha na tua. Porque a Bíblia diz, mas Deus coloca os membros do corpo aonde Ele quer. Deus coloca os membros do corpo como Ele mesmo quer. Quando alguém tenta se autoproclamar, vai ter problema, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem que ter equilíbrio, esperar a hora certa, o momento certo. Não é o teu lugar? Baixa a bola. Quem está me entendendo, diga amém, meus amados. Sabe? Então tinha tudo no lugarzinho certinho. Todo um passo a passo, a Páscoa, todo um ritual. E o pai, o chefe de família, que administrava aquela cerimônia. Entende? E lá tinha ervas amargas. O que eram as ervas amargas? As ervas amargas serviam, quando não tinha a erva amarga em si, até o alface era usado. Era para lembrar o sofrimento no Egito. Ervas amargas eram para lembrar, você leu ali, o sofrimento que o povo passou no Egito.
Então na Páscoa tinha também ervas amargas, era a lembrança do sofrimento, a lembrança da opressão, a lembrança da aflição, e por isso eles tinham que celebrar a Páscoa, mas também entendendo que ali tinha uma erva amarga, que lembrava eles de onde eles foram tirados. Você lembra, meu irmão, minha irmã, de onde você foi tirada? Você lembra, meu irmão, de onde você foi tirado? Você lembra? De onde nós fomos tirados? De onde nós fomos resgatados da nossa vil maneira de viver? A Bíblia diz que houve um transporte. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus arrancou o povo do Egito, tirou do Egito com o objetivo de levar a Canaã, terra de opressão, terra de aflição, terra de amargura, em rumo, ao destino, a terra que emana leite e mel, para descansar em Deus. Terra da vitória, da prosperidade. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que se andarmos da luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nós saímos das trevas. Que ninguém queira voltar para as trevas. Que ninguém desista do caminho. Que ninguém se arrependa dessa metanoia, dessa mudança de mente, dessa mudança de vida que houve em nós. Que ninguém se arrependa de um dia ter entregue a vida a Jesus. Se alguém está aqui dentro está desviado, desviada, volte para a casa do Pai, volte para Jesus, sabe? Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então lá tinha as ervas amargas, para o povo lembrar de onde saiu, para o povo lembrar da amargura do Egito, da aflição nas mãos dos soldados egípcios, e o pão sem fermento, que entre eles tinha que ter santidade, santificação, comunhão, sabe? E o cálice, Jesus fala, já caminhando para a gente cear. Jesus, em 1 Coríntios 11, ele fala a respeito do cálice, que é falado também lá em Marcos 22. A ceia, né? Eles estavam no cenáculo, e Jesus ceando com eles. O pai aqui de Êxodo, da Páscoa, era o anfitrião. Quando era família, o pai era o anfitrião. Quando era coletivamente, era um sacerdote que era o anfitrião. E Jesus agora é o anfitrião, lá no cenáculo, perto da sua morte, perto da sua paixão, perto de ser crucificado e morto. Jesus é o anfitrião daquela ceia, e era a ceia de Páscoa, era uma ceia pascal, e Jesus está lá. E Paulo, em 1 Coríntios, ele se reporta a essa ceia de Lucas 22, e ele fala: eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado pão e tendo dado graças, e tendo partido, disse: tomai, este é o meu corpo, que foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Então, há um cálice, entre os 4 cálices que nós vamos falar rapidamente, que é o cálice da nova aliança, representado por esse cálice dourado aqui na mesa de hoje. Mas há outros 3 cálices, porque era o costume hebreu, não era um só cálice. E o primeiro cálice é o cálice da santificação. Deus promete em Êxodo 6 que vai tirar o povo do Egito, que vai tirar. Esse tirar é separar. Eu vou separar o meu povo, vou levá-lo para o deserto, para que me faça festa. Ou seja, eu vou santificar o meu povo. No deserto eu vou tirar do interior do meu povo, da alma do meu povo, da mente do meu povo, os costumes pagãos. Ainda teve quem sentiu falta dos repolhos do Egito, os murmuradores. Como é ruim lidar com gente murmuradora.
Como é ruim lidar com gente que diz, estamos juntos, mas na realidade não está. Gente que falava, estou junto com Moisés, mas na verdade não estava. Era mentiroso, fingida, hipócrita, esperando a primeira oportunidade para puxar o tapete do líder. Vou tirar o meu povo do Egito. Vou levá-los para o deserto, para me fazer festa. Mas no deserto vou doutriná-los. No deserto vou limpá-los dos maus costumes adquiridos na terra pagã do Egito. E alguém já disse, é mais fácil tirar o povo do Egito do que o Egito do povo. Tem uns que é difícil tirar o Egito deles. Maus costumes, práticas erradas contrárias à Bíblia. É mais fácil tirar o povo do Egito do que o Egito de dentro deles. Gente que parece que não se converteu. Gente que parece que não mudou, que não nasceu de novo, embora frequentando igreja. Gente que a gente não mudou nada. No Egito era assim, saiu do Egito, continua a mesma coisa. É mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro do povo. Gente maliciosa, maldosa. Sabe? A gente tem que ter cuidado, tem que estar vigiando contra esse povo o tempo todo. Porque foi tirado do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então a gente tem que ter cuidado. Santificação, esse cálice aqui, daqui para cá. Esse cálice é o cálice da santificação. Deus tirou, separou, e santo que significa separado. Tirados para fora, a palavra eclésias, igreja, ou eclesia. O nome igreja, eclésias, que significa tirados para fora. Por isso que nós falamos no texto lá, que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é composta de pessoas que foram tiradas, sacadas das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus. Isso é a igreja, eclésias, tirados para fora. Estava lá o povo 400 anos num sistema opressor, pagão, e Deus tira eles para fora, literalmente para fora. Tirou daquele perímetro e levou para onde não havia nada, o deserto. Mas lá eles seriam doutrinados, disciplinados, aprenderiam. Uma viagem que era para fazer 40 dias, levou 40 anos. Propósito de Deus. Deus conduziu eles para o deserto. Deus levou eles para o deserto, para serem expurgados, limpos, lavados, regenerados. Mas no deserto Deus cuidou deles. A sandália não estragava, a roupa não envelhecia, não morreram de sede, não morreram de fome. Quando estava com frio, Deus enviava uma luz enorme para aquecer. Quando estavam com calor, Deus enviava outra nuvem para poder conduzi-los, eles não se perder, e também para poder livrá-los do calor e livrá-los do frio, né? Primeiro uma densa coluna de fogo que aquecia eles. Depois uma também densa nuvem que refrescava eles na hora do calor. Então Deus cuidando, levou eles para o deserto não para matá-los, cuidou deles. Eu não quero que esse povo morra. Estou tirando do Egito, vou levar para o deserto, mas não é para eles morrer. Lá no deserto eu vou cuidar deles, mas ali eles aprenderão. Ali vai ser retirado deles os maus costumes. Nós largamos os nossos maus costumes, irmãos. Nós temos deixado o Espírito Santo largar os nossos maus costumes. Você tem mau costume? Eu tenho mau costume? E se temos permitido que o Espírito Santo nos limpe e tire de nós os nossos maus costumes? Maus pensamentos, maneira de tratar uns aos outros que não tem nada a ver com quem é crente, cristão. E lá no deserto, os maus costumes foram sendo retirados. E quem não se adequou,
quem continuou blasfemando, quem continuou murmurando, quem continuou sentindo falta de repolho, de tomate, de cebola do Egito e se levantando contra a liderança, Deus puniu. O deserto se abriu e tragou aquele povo murmurador, rebelde, incontinente. Deserto, lugar de aprendizado. Digam amém? Então, primeiro cálice, esse cálice aqui é o cálice da santificação, tá? Tirar, separar, porque Deus falou, eu tirarei, eu vou separar, eu vou santificar esse povo. Então o primeiro cálice é o cálice da santificação. Segundo cálice, correndo, é o cálice da redenção. É o cálice da redenção. Redenção significa remir, remissão. Jesus é a nossa redenção, Ele é o nosso redentor. Ele nos remiu. Ele pagou por nós um preço muito caro. Sabe? Imagine você querer comprar um terreno, aquele terreno é um valor altíssimo. E você vai lá e compra aquele terreno tão caro. Basicamente falando, remir, pagar um preço, pagar por aquele terreno. Nós estávamos expostos no mercado de escravos. Nós, eu, você, sem Jesus, estávamos expostos no mercado de escravos. Então, quando diz a Bíblia que Jesus nos remiu, o cálice da remissão, da redenção, é que Jesus foi lá e pagou um preço por mim e por você. Estávamos na vitrine de Satanás, expostos. O diabo zombando da gente, nos escravizando. Ele nos remiu, pagou um alto preço por mim e por você. Pedro diz que não foi com prata nem com ouro, viu, Edgar? Não foi com prata nem com ouro que nós fomos redimidos, resgatados, remidos da nossa vil maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Precioso sangue de Jesus é o que custou a nossa libertação do Egito. Esse mundo, tipologia, Faraó, tipologia de Satanás, tipo de Satanás. O Egito é o tipo do mundo, que nós estávamos agarrados, presos nele. Então, o cálice da remissão, da redenção, ele pagou por mim e pagou por você. E não foi com ouro nem com prata, foi com seu precioso sangue. Aquele sangue vertido, derramado na cruz do Calvário, era o valor imposto pela lei que Deus mesmo estabeleceu. Irmãos, Deus não viola seus próprios princípios. Os princípios que Deus estabelece, Deus não viola. E Deus estabeleceu, sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão, não há redenção para os pecados. Tinha que ser derramado sangue. Na Páscoa do Antigo Testamento, de Êxodo 12, que nós lemos, foi derramado o sangue de um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das casas. E o anjo da morte passou, e se via aquele sangue, vamos lembrando, ele passava direto, Páscoa, passagem. Mas no Novo Testamento, é o cordeiro que João Batista, ao ver, entendeu o que estava acontecendo. Quando João Batista vê Jesus, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia o que estava falando, porque sabia que todo aquele cerimonial, toda aquela representação da antiga aliança, lá de Êxodo, de Levítico, ela apontava para Jesus, prefigurava Jesus, antevia Jesus. Todos os elementos cerimoniais da lei, do Êxodo, do Levítico, tudo apontava para Jesus. Como eu costumo dizer, e vou repetir aqui, você que me ouve pela live, você não vai ver aqui na Batista da Nova Aliança, Torá, chofar, bandeira de Israel. Você não vai ver aqui Arca da Aliança. Você não vai ver aqui chifre de bode, berrante, seja o que for.
Porque tudo isso, lá na antiga aliança, prefiguravam Jesus. Jesus já veio e nós não precisamos mais de elementos da antiga aliança. Membros da nova aliança, você consegue compreender isso? Diz amém? Você precisa entender isso para ser membro da nova aliança, para viver a nova aliança. Entende? Você precisa entender isso, ler a Bíblia nisso, examinar as Escrituras. O que é nova aliança em Cristo Jesus? Tá? Então, o cálice da santificação. E o cálice, segundo o cálice, tudo existia. Tudo era usado, tá? Tudo era usado. Por isso que Jesus fala, este cálice é o cálice da nova aliança. De todos os cálices, Jesus, ao instituir a nova aliança, ele agora fala, esse aqui é o da nova aliança. Esse é da santificação, ô Pedro, Tiago, João, esse é o da remissão, da redenção. Esse, o quarto cálice, que eu vou antecipar aqui, é o cálice da aceitação. Mesmo sendo pecadores, errando, falhos, ele nos aceitou. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Deus fala em Êxodo 6, vocês chamarão o meu povo, vocês chamarão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então Deus abraça, Deus absolve, Deus acolhe Israel. Deus acolhe os hebreus, o cálice da aceitação, mesmo pecadores, mesmo, mentirosos, mesmo cheios de pecado, povo de dura cerviz, Deus os aceita. Cálice da santificação. Na ceia da Páscoa tinha. O cálice da redenção, na ceia da Páscoa tinha. Tem até hoje, aliás, tem até hoje. O cálice da aceitação. Antes vocês não eram o meu povo, mas agora vocês são povo de Deus e ovelhas do meu pasto. Antes vocês não eram, não tinham parte comigo, mas agora são meu povo e ovelhas do meu pasto. Diga graças a Deus. Quem quer aplaudir esse quarto cálice? O cálice da aceitação. Ele nos recebeu, ele nos aceitou. Eu sou pecador, eu sou pecadora. Ele nos aceitou. Eu erro muito, eu falho muito. Ele nos aceitou. Não se trata de nós, se trata do que Jesus fez por nós. Assim como o povo hebreu, lá nas casas, que o anjo da morte ia passar, eles não morreram porque eram bonzinhos, eles não morreram por causa do sangue do Cordeiro. Hoje, aqui na nova aliança, ele nos aceita porque nós somos bonzinhos. Aqui não tem ninguém bonzinho. Aqui não tem ninguém bom. Algumas palavras confrontam, né? Minha intenção não é afrontar. Mas aqui não tem ninguém bonzinho, nem você que nos visita. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus chega para o camarada e fala, por que me chamas bom? Por que tu está me chamando de bom? Jesus assumindo a forma humana, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus que chorou, teve fome, teve sede, teve cansaço, a ponto de se assentar na beirada do tanque de Siloé. Não era para desprezar, mas Jesus estava sentado na beirada do tanque, porque Jesus cansou, Jesus chorou, Jesus teve as mesmas sensações que eu e você tem, e ainda mais ainda piores. Que não tem ninguém bom não. Esse pastor, sou bom não. Você, tu não é bom não. Nós não somos bons não. Se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro. Todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, malícias, entende? Vícios, maus costumes. Uma vez um pregador falou assim, a igreja ficou doida com ele. Aqui está cheio de estrupadores. Aqui está cheio de pedófilos. O pastor falando na igreja com mais de 8.000 pessoas. Cheio de ladrões, cheio de mentirosos. Sabe? A igreja, naquele momento, ficou furiosa, mas ele foi explicando o que é a natureza humana.
Por isso que a gente tem que se converter de verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De vez em quando alguém se espanta, um pastor foi pego, agarrado com outro homem. De vez em quando se espanta, mas não é para se espantar. Ninguém é bom. O velho homem está sempre querendo se levantar, e em alguns casos consegue se levantar. Ai de nós se não tivesse Jesus, irmãos. A Páscoa de hoje, o culto de hoje, como nós temos que exaltar a Jesus na nossa vida. Não estou te chamando dessas coisas que eu falei, não. Mas a nossa natureza para nada presta. A nossa natureza, natureza adâmica, a natureza que não se converte, sabe? Aí o outro vai e fala: eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Entende isso? Eu afoguei o velho homem nas águas do batismo. Esse batismo de João, batismo que talvez a gente vai ter em maio. Depois eu explico esse talvez. Eu afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Se a gente não viver em oração, santificando, buscando aquele que nos redimiu, valorizando o sacrifício de sangue lá na cruz, se a gente não viver, sabe, irmãos, em comunhão, lendo Bíblia, orando, sendo crente de manhã até a noite toda, até a noite, 24 horas por dia, o velho homem vai querer voltar. Porque dentro de determinadas igrejas tem tanta fofoca, é o velho homem se levantando na vida de alguém. Porque tanta picuinha, tanta divisão, sabe? Porque tanta gente querendo aparecer mais do que o outro irmão, do que a irmã, superando. Porque é o velho homem, a velha mulher que está sempre querendo se levantar. Eu afoguei o velho homem, a velha mulher nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. A natureza adâmica. Na minha vida, estou dentro, tá? Na tua vida, na nossa vida, esse velho homem vai sempre querer voltar, sempre querer se levantar. Por isso que diz lá, não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Não assine a carteira do diabo, não dá lugar a ele não emprega ele não. Cuidado com as diabices. Entende? Diabice, para quem não entende, nem gosta que eu fale isso, significa dar lugar ao diabo. Diabice significa dar lugar ao diabo. E se eu dou lugar ao diabo, eu estou cometendo uma diabice. Se você dá lugar ao diabo, está cometendo o quê? Uma diabice. Assinando a carteira dele. Então, o quarto cálice é o cálice da aceitação. Ninguém aqui é bonzinho não, irmãos. Somos crentes porque ele nos aceitou. Nosso lugar é o céu, porque ele nos aceitou. Estamos caminhando rumo a Canaã celestial, não aquela Canaã geográfica. Muito boa, mas a nova aliança, ela tem melhores promessas. A promessa da antiga aliança é levar o povo até a Canaã geográfica, que tinha que vencer os inimigos, tinha que vencer gigantes, teve que derrubar o muro de Jericó. As promessas da antiga aliança, geográfica. Mas a promessa da nova aliança, ela é espiritual. Ela é adquirida pela fé. A nova Jerusalém que nos aguarda. A Canaã celestial. Por isso que a nova aliança ela é feita em melhores e superiores promessas. A nova aliança ela é maior porque Jesus é maior. Ela é melhor porque Jesus é melhor. É superior porque Jesus é o fiador da nova aliança. Tá? Então a gente tem muito o que compreender, aprender, ler, pesquisar, analisar as escrituras. Para que possamos viver de verdade na nova aliança. A liberdade em Cristo. Que Deus nos ajude. E Jesus, ele participa do primeiro cálice, da santificação. Jesus participa do segundo cálice, o cálice da
remissão, da redenção. E Jesus participa do cálice, o quarto cálice, né? Que ele nos recebe, do acolhimento. Mas ele agora pega esse cálice, o terceiro, que era o principal. Este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, tem sangue envolvido. É o cálice do sacrifício, é o cálice da aflição, a ponto de Jesus antever o que ele haveria de passar e falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice? O terceiro cálice, o cálice do sangue, o cálice da aflição, o cálice da agonia, a ponto de suar gotas de sangue. Jesus falou, antevendo o que haveria de passar, o Cordeiro Pascual, que agora é Jesus, que tem que ser triturado, que tem que ser cozido. Ele vê o que sofreria. Pai, se for possível, passa de mim esse terceiro cálice. Jesus sabia o que estava falando. Jesus sabia o que estava orando e pedindo a Deus, e Deus não atendeu. Essa oração, Deus não atendeu. O Jesus que falou tudo quanto pedia, diz ao Pai, crendo em meu nome recebereis. Só que nessa oração, afasta de mim o cálice da aflição, afasta de mim esse terceiro cálice. Jesus não foi atendido. Ele é o sim, ele é o nosso sim. Se tiver outra maneira, sim. Estou parafraseando, hein? Estou falando que Jesus disse isso não. Se tiver um quinto cálice, que seja o quinto cálice. Se tiver outra pessoa, seja outra pessoa. Mas não havia. Deus olhando para a terra não viu um justo sequer, não tinha outra pessoa. Todos se perderam, todos se extraviaram. Destituídos, separados, levados para longe da presença de Deus, a glória de Deus, presença de Deus. Você quer entender o que é glória de Deus? Nesse contexto é presença, porque todos pecaram e afastados foram da presença de Deus. O pecado afasta o homem da presença de Deus. Nesse contexto de Romanos 3:23, é pecado afastando o homem da glória, da presença de Deus. Glória ali é presença. Porque todos pecaram e afastados foram da presença de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. A oração de Jesus não foi atendida, porque não tinha ninguém inocente, que nunca pecou, que pudesse morrer por mim, por você, que fosse morrer por toda a humanidade, desde lá de Gênesis ao Apocalipse. Não havia ninguém. Moisés pecou, Davi pecou, Sansão pecou, todos os juízes pecaram, Daniel pecou, Ezequiel pecou, Paulo pecou, Naildo pecou, Isaías pecou, tanto você como o profeta, Ezequiel pecou. Ninguém servia para ocupar o lugar que Jesus ocupou. Passa de mim esse cálice. O cálice da aflição, o terceiro cálice. O cálice da nova aliança. Para que nós tivéssemos vida, ele morreu por nós. O justo pagando pelo pecador, pelo injusto. O santo no lugar do pecador, do profano. A doutrina da substituição. Ele nos substituiu. Quem era para estar na cruz era você, Kleber. Quem era para estar na cruz era você, Dilson. Era eu, era você, era cada um de nós. Quem merecia aquela cruz éramos nós. Mas ele nos substituiu. Ele expiou a nossa culpa. Já ouviram falar do bode da expiação da antiga aliança? O bode da expiação. Ele nos substituiu. O bode da expiação, a pessoa confessava os pecados na cabeça do bode e soltava depois aquele bode cheio de pecado, soltava ele para o deserto e eles consideravam que aquele bode indo para o deserto levava o pecado do povo. Bode expiatório. Só que Jesus não é bode. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe? Ele nos substituiu. E ele fala... Os dois cálices mais importantes nessa ceia deles, que os hebreus até hoje comemoram. É o primeiro cálice,
Porque ele prepara, é a santificação. Prepara todo o ritual que está por chegar, que está por vir. O primeiro cálice é considerado o mais importante, o da santificação. Por isso tinha que lavar as mãos, 2 vezes lavava a mão. Entende? O cálice da santificação, importantíssimo para a cerimônia, para o ritual. Porque preparava tudo o que ia acontecer. E o segundo, e o outro considerado o cálice. Já no Novo Testamento, já na Nova Aliança. Que Jesus fundou a Nova Aliança. Jesus levantou o cálice da Nova Aliança. Esse cálice é o cálice da Nova Aliança no meu sangue. Então Jesus chama para ele. Absolve. Então nessa noite de Páscoa, como temos motivo para dizer muito obrigado, Jesus. Porque pecadores que somos, sem merecermos, Ele nos abraça. Deu a vida por nós. Mesmo com nossos maus costumes. Mesmo que muitos de nós, sentindo a falta do repolho, da cebola, das panelas do Egito. Mesmo assim Ele nos abraça. Se Ele nos ama é porque, se nós o amamos é porque Ele nos amou primeiro. Tenhamos comunhão. Vivamos o verdadeiro evangelho. Vivamos a verdadeira nova aliança. Sabe? Nós não somos um conglomerado. Nós não somos uma confraria. Confraria da nova aliança. Não. Aqui não é um sindicato. Sabe? Aqui não é um sindicato. Não. Não confunda as coisas não. Aqui não é sindicato. Aqui não é confraria. Aqui não é uma associação. Nós somos o corpo de Cristo. Somos a igreja que será arrebatada, povo santo, povo separado, tirado das trevas para a maravilhosa luz, que tem que ter o seu modus operandi à luz da Bíblia. Jesus falou, vocês têm que me seguir conforme as Escrituras. Não é conforme nosso achismo, não é por força nem por violência, não é por braço humano, tem que ser conforme as Escrituras. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude. Andarmos em comunhão, amando. E que tipo de amor? Amor não fingido. Sabe? Amor não fingido. Ter singeleza de coração, humildade, simplicidade. Coisa linda as crianças. Coisa linda as crianças. Entende? O Homem-Aranha. O outro subiu o palco para tomar o microfone. E tem voz, viu, Ingrid? Cadê a Ingrid? Faz aí. Tem voz o filho da Ingrid, hein? Perceberam? Tem voz. Entende? É essa singeleza que vai fazer a diferença no dia do julgamento, do juízo final. Como tratamos uns aos outros. Esse dia eu usei uma frase, um termo, lá em casa. Não que a gente estava fazendo nada demais, não. Mas eu falei, ó, Deus está nos vendo e nos ouvindo. Quando você estiver com a sua família, quando você estiver com alguém conversando, sempre se lembre disso. Deus está te vendo e te ouvindo. Está numa rodinha de irmãos, Deus está te vendo e te ouvindo. Vamos nos colocar de pé? Cálice da santificação. Cálice da remissão. Cálice da aceitação. E o cálice da nova aliança. No nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós agora que vamos sentar à mesa, seguindo, ó Deus, a programação da noite, mas mais importante que a programação, a nossa liturgia, é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor aplique no meu coração, começa por mim, por favor. Não sou melhor que ninguém aqui, não sou melhor que meu irmão, não sou melhor que minha irmã, não sou melhor com aquele que nos visita, aquela que está conosco pela primeira, segunda ou terceira vez. Aqui eu não sou melhor que ninguém, ninguém aqui é melhor que ninguém é melhor que o outro, ninguém é melhor que a outra. Então aplica a Tua palavra no meu coração, começa pelo altar, alcança a cada irmão, cada irmã que nos ouviu, e que se de alguma forma, de alguma maneira, Teu Espírito falou através dos meus lábios, impuros, mas purificados pelo Senhor, que o Senhor ajude-nos. Ajude Teu filho, a Tua filha a praticar.
Nos ajuda a viver a nova aliança no sangue, a nova aliança inaugurada, meu Deus, significando a libertação do povo do Egito, a passagem do anjo da morte pelas casas dos hebreus, mas a nova aliança concretizada no teu Filho Jesus. Começa por mim, começa por nós. Perdoa meus pecados, perdoa nossos pecados e permita-nos sentar à mesa do Senhor. Não é a mesa do pastor, não é a mesa do presbítero, não é a mesa do evangelista, não é a mesa da diaconisa, do diácono, não é a mesa do irmão ou da irmã, mas ajuda-nos, dá-nos agora a condição de sentarmos à mesa do Senhor. A mesa é tua, e nela assenta-se, senta-se quem o Senhor quer, e a tua vontade é agregar a todos. A tua vontade no cálice da aceitação é atrair todos à mesa, é atrair todos aos teus braços, é trazer todos para perto. Então não deixa ninguém longe, não deixa ninguém ficar distante, porque a tua ceia, a ceia do Senhor, é uma oportunidade que tu me dá de me consertar. A mesa do Senhor é uma oportunidade que tu dá ao meu irmão, à minha irmã, ao visitante, de acertar-se com o Senhor. Então nos ajuda, Pai, a não andarmos longe, excluídos, à margem da tua ceia, da tua mesa, nem da tua vontade. Começa por mim, começa por nós. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Diga amém. Amém.